Esta mensagem vai impactar a sua vida. Inveja, caminho para o propósito. No livro de Mateus, capítulo 27, versículos 17 a 18 diz: Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual destes querem que lhes solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Talvez você nunca tenha passado pelo tema da mensagem de hoje, mas se você não passou, um dia passará, pois para tudo em nossas vidas existe um propósito. A palavra de Deus diz claramente que existe um propósito para tudo. Na vida existe um propósito para tudo debaixo do sol, inclusive para a inveja. E se você nunca passou por isso, seja lá invejando ou sendo invejado, um dia isso irá acontecer de uma forma ou de outra. É impossível você crescer na vida, ser usado por Deus, descobrir e viver o seu destino, cumprir os seus propósitos na terra e não ser alvo de pessoas invejosas. Você terá que aprender a lidar com pessoas difíceis, sejam odiosos, invejosos, caluniadores, mentirosos, perseguidores. Não importa qual seja o tipo de inimigo que se levante contra você, você terá que aprender a lidar com eles, pois existe um propósito até nas pessoas mais difíceis que surgem no seu caminho. Deus sabe quem lidera uma história. Deus sabe quem vai liderar um projeto. Deus sabe em quem confiar um caminho. E se Ele confiou em você, não tem inveja, não tem palavra maldita, não tem trabalho contrário, não tem nada que quebre o que Deus entrega na sua mão. Não existe nada que possa impedir, não existe nada externo que possa roubar o que se encontra dentro de você. Se está dentro, já é teu. Nesse processo, nós seres humanos demoramos muito para amadurecer e entender isso, até nós entendermos que é Deus que tem esse controle. Nós sofremos muito até termos a consciência que não existe nada lá fora que possa roubar o que Deus colocou dentro. Ficamos noites sem dormir, reclamamos, murmuramos, blasfemamos, sem saber que não é possível roubar o que já está dentro. Existem pessoas que invejam você só porque não foram ensinadas a transformar o sentimento de ódio, de comparação e até mesmo de inveja em força, como você faz. Outras vão olhar para suas conquistas e não vão ter coragem de se espelhar em você como exemplo. Elas vão preferir dizer que você conquistou aquilo de uma forma indigna. Algumas pessoas ficam muito afetadas com o crescimento dos outros, crescimento este que elas gostariam de ter. Elas não têm e você tem. Nós podemos citar diversos exemplos bíblicos, mas primeiro eu quero que você pense nos seus exemplos de vida. Veja se você se identifica. Quantas vezes nós já perdemos coisas porque imaturamente ninguém nos avisou? Que quando contamos um projeto antes do tempo, os invejosos também se levantam antes do tempo? Se identificou? O invejoso não quer um lugar como o seu, ele quer o seu lugar. Ele se alegra mais com as quedas alheias do que com seu próprio levantar. Ele prefere que os outros sejam derrotados do que ele seja vitorioso. Ele abre mão de suas vitórias, portanto que você fique derrotado. Ainda assim, há uma finalidade na inveja, para que todas as coisas debaixo do sol tenham um propósito. Na passagem no início da mensagem, diz que os líderes judeus haviam entregado Jesus por inveja. Muitas pessoas que foram possuídas tão poderosamente pelo espírito da inveja que foram capazes de entregar o Messias para morrer.
Pessoas ficam tão cegas por causa do desejo de ter o que você tem, que perdem a noção das coisas. E ainda que você seja perfeito, assim como Jesus foi perfeito, eles vão te entregar para que você seja julgado. Os judeus não admitiam que um homem simples e humilde levaria a salvação para o povo. Que este homem, Jesus, realizava milagres e mais milagres que eles não faziam. Devemos lembrar que antigamente não haviam redes sociais. Se isso acontecesse no dia de hoje, a perseguição seria muito mais rápida. As redes sociais aceleram o processo de comparação, que é o primeiro passo para que as pessoas se tornem invejosas. Nós passamos por diversos problemas diários que não divulgamos nas redes. Quando estamos desfrutando de vitórias, publicamos, e isto faz com que as pessoas tenham uma visão do que não somos e começam a se comparar conosco. Olha o perigo disso, meu irmão, minha irmã. Elas se comparam com partes da nossa vida ou coisas que nem sempre são contrárias também. Se você é uma mulher ou homem de Deus, o espírito da inveja pode crescer dentro do seu interior e por vezes você pode desejar que o outro caia. Isso precisa de vigilância, é preciso vigiar. Homens de Deus, líderes religiosos, sacerdotes, pessoas que trabalhavam para Deus, que invejaram Jesus, a ponto de entregá-lo a Pilatos. A inveja pode te enlouquecer tanto que você acaba colocando nas mãos de homens aquilo que somente Deus poderia resolver. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele olhou para esses invejosos e nos ensinou a como lidar com eles. Ele olhou para cada um deles e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essas foram uma das últimas palavras de Jesus neste mundo. Jesus pediu o perdão de Deus sobre aqueles que não tinham ideia do que estavam fazendo. Isso é poderoso demais. A pergunta que fica é: Jesus tinha qual propósito aqui na terra? Eu respondo a vocês: morrer na cruz, ressuscitar no terceiro dia, para que a graça dele invadisse sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento, seus filhos e resgatasse sua alma do inferno. Podemos observar que neste caso a inveja não foi uma inimiga, mas sim foi um agente de cumprimento de propósito. Por vezes achamos que o invejoso nos atrapalha, mas na verdade ele está tirando você da zona de conforto, fazendo que você trabalhe, acelerando seus projetos, colocando você no lugar certo e na hora certa. Na Bíblia, outra história com relação à inveja é a história de José. Conforme dito na palavra, os seus irmãos o invejaram tanto a ponto de querer matá-lo. Irmãos esses que eram homens de Deus. Suas maiores lutas não virão de pessoas que estão lá fora, preste atenção nisso, mas de pessoas que por vezes professam a mesma fé, mas não querem assistir o que Deus está fazendo na sua vida. A inveja, como dita, é um propósito. José foi vendido para que fosse escravo no Egito, e era lá que estava o seu propósito. Ele foi para o lugar de propósito, porque foi expulso pela inveja de quem não conseguia ver o que Deus estava fazendo com ele. Olha essa palavra, meu irmão, minha irmã. As pessoas não vão saber lidar com os teus sonhos. Muitos já tiveram seus sonhos esmigalhados pelas dores da vida. Muitos já tiveram seus sonhos destruídos por relacionamentos mal sucedidos, por frustrações, derrotas. E quando essas pessoas veem alguém sonhando, elas não conseguem suportar isso e começam a planejar o mal contra você. José também tinha sonhos, foi invejado, vendido, passou por mais de uma década de humilhação, escravidão e servidão forçada. Aí vem uma grande fome sobre a terra nesta época,
E José agora estava numa posição diferente. Deus exalta José. Ele era o segundo homem mais importante do Egito, que administrava tudo: a comida em época de fome, a riqueza em época de pobreza. Um grupo de hebreus veio comprar alimento e ele reconheceu seus irmãos, aqueles que o invejaram, aqueles que o colocaram na escravidão. Mas José também entendeu que por causa da escravidão, hoje ele estava alimentando a terra inteira. José nos dá um remédio para a cura da inveja. Ele manda chamar aqueles homens para dentro de uma sala, tira sua túnica e se identifica. Aqueles homens se assustam, temendo a morte. Mas José diz: não fiquem assustados, não foram vocês que me venderam ao Egito. Deus me enviou adiante de vós, para que hoje eu fosse o sustento desta terra. A inveja daqueles irmãos colocou José num lugar de propósito, e José alimentou seus irmãos e colocou-os na melhor terra do Egito. A grande lição que José nos ensina aqui é: alimente aquele que te invejou. Se você não sabe lidar com pessoas invejosas, não peça para ser usado por Deus, porque a bênção de Deus na sua vida atrai esse tipo de pessoa. A vitória atrai os caluniadores. E se você não quer lidar com eles, fique parado onde você está. Se você não sabe lidar com esse tipo de pessoa, não peça a Deus coisas que vão fazer que você seja perseguido ou alvo da inveja. Se Deus colocou dentro a inveja que está fora, não vai atingir você. Você só tem chance de ter sucesso se tiver oposição. Nunca esqueça disso. A oposição mostra para você os lugares aonde você está entrando e não deveria. Ainda, ela o deixa em alerta 24 horas. Também, a oposição mostra que você não pode ficar parado onde está. Você tem que continuar caminhando. Ficamos chateados com a oposição sem saber que ela é um benefício divino para nos alinharmos no propósito. Não fique com raiva do invejoso, não o amaldiçoe, pois Deus nunca ensinou isso. Pelo contrário, Deus nos mostra a virtude do perdão, pois eles não sabem o que fazem. Eles não sabem que somos nós, aqueles levantados por Deus, amados e escolhidos. Jesus não morreu para salvar aqueles que acreditam. Jesus morreu para aqueles que querem ser salvos. Ele estava morrendo pelos invejosos que os colocaram na cruz. Você tem coragem de dar algo muito precioso da sua vida para salvar quem invejou você? Pois é isso que Jesus nos ensina. Essa é a diferença de quem serve a Deus: fazer aquilo que um ser humano comum não faria. Agora, um grande conselho: você quer diminuir a pressão da inveja na sua vida? Fale menos, não se exponha tanto, pois as pessoas não vão saber lidar com isso. Existem coisas que Deus deu para você no secreto, e no secreto elas têm que ficar. Se Deus te deu no secreto e você levou a público, sofrerá as consequências. A inveja só terá força se você deixar ela entrar dentro de você como um copo de veneno. Ele pode estar perto de você, mas se você não ingerir, não te fará mal algum. A inveja deverá ter somente um poder. Coloque isto no seu coração hoje. Preste atenção. O único poder que a inveja deve ter em sua vida é te expulsar do lugar de onde você se encontra e te colocar no centro do propósito divino. A inveja expulsou José. A inveja levou Jesus para a cruz. Aonde existe inveja, existe cumprimento de propósito. Se estão invejando você, continue andando, você está no caminho certo. Qualquer um que está na rota do caminho certo está sendo invejado. Não cumpra o seu propósito na frente de pessoas que não têm maturidade para acompanhar o que Deus te deu
elas não vão entender. Mesmo que você faça tudo certo como Jesus fez, você vai sofrer menos. Mas mesmo assim irá sofrer, pois Jesus fez tudo certo e mesmo assim foi para a cruz por inveja. Dê graças a Deus pela inveja que sofreu Jesus, pelos irmãos que invejaram José. E daqui a um tempo, por mais que seja difícil hoje, você vai agradecer pelas pessoas que te invejaram no passado, pois elas te levaram para outro lugar, o lugar que Deus preparou para você viver o grande propósito da sua vida. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, hoje falamos sobre a inveja. Que esta mensagem, Senhor, toque no mais profundo da alma de cada pessoa que assistir. A inveja é nociva. Porém, Senhor, aprendemos que ela também poderá nos levar para o centro da Tua vontade, no centro do Seu propósito para nossas vidas. Que isso fique bem claro no coração dos Seus filhos e filhas. Que eles entendam também, Pai, que para que a inveja não tome conta de seus corações, eles precisam estar continuamente em comunhão contigo. E ainda, para que não sejam invejados, parem de se expor nas redes sociais, no que falam e nas atitudes que tomam. Aprendemos com Jesus e José do Egito a postura que devemos ter com os invejosos, e a partir de hoje agiremos conforme esses ensinamentos. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A cura para um coração endurecido. No livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 diz: Darei a eles um coração não dividido e porei um novo coração dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O grande segredo de ser feliz é andar em amor. E andar em amor é impossível, a menos que permitamos que o Espírito Santo suavize o nosso coração. Como Deus diz nesta passagem de Ezequiel, não é a vontade dele que tenhamos um coração endurecido. Você pode ter um coração endurecido ou conhecer alguém assim. Isso pode ter acontecido por diversos motivos. Um abuso, abandono, humilhações, calúnia, traições, entre várias outras. Você pode ter a impressão que durante a sua vida as pessoas se aproveitaram de você e ainda terem usado você para fins egoístas. Com isso, você pode ter endurecido o seu coração na tentativa de evitar mais dores emocionais. Quando o nosso coração fica endurecido, é praticamente impossível transformá-lo apenas por meio de uma decisão. Esse tipo de mudança requer uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Ele é o único que pode entrar em nossas almas e curar as feridas e mágoas que estão ali. Só Ele pode nos restaurar a condição em que estávamos antes de sofrermos essas feridas. Ele é aquele que derrama o amor de Deus em nossos corações. Ele também é aquele que nos ensina, convencendo-nos da conduta errada quando maltratamos os outros. E Ele trabalha em nós para nos dar corações mansos. Podemos entristecer o Espírito Santo quando somos ásperos, quando nos iramos ou sentimos ódio de alguém. Isto é muito sério. Se você ama a Deus verdadeiramente, certamente não vai querer entristecer o seu espírito. Quando entristecemos o Espírito Santo, ficamos também tristes. Embora possamos não perceber o que há de errado conosco, sabemos que estamos nos sentindo tristes ou deprimidos, ou que alguma coisa simplesmente não está bem. Tenha certeza
de que muito da tristeza, da depressão e do peso que sentimos está provavelmente ligado ao nosso próprio comportamento para com as pessoas. Em Gálatas 6:7 diz que tudo aquilo que plantamos é o que vamos colher. Se semearmos palavras e atitudes que entristecem os outros, colheremos tristeza. Mas se semearmos felicidade na vida dos outros, colheremos felicidade em nossas vidas. Nunca se permita permanecer com o coração endurecido. Ore para que Deus amacie o seu coração e lhe dê uma consciência mansa, uma consciência que responde ao seu toque. Peça a Ele que permita que você sinta o que Ele sente e coloque o caráter dele em você. Aprenda a andar em amor com um coração que esteja aberto a Deus e que seja sensível às necessidades dos outros. Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, entendemos hoje que o grande segredo da felicidade é andar em amor. Permitimos que o Espírito Santo suavize o nosso coração. Muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo hoje estão com o coração endurecido devido a diversos motivos. Endureceram seus corações na tentativa de evitar ainda mais dores. Dê-nos um coração manso. Transforme corações de pedra em corações de carne, Pai. Amacie nossos corações para que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Desejamos andar em amor com um coração cheio de compaixão e misericórdia, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Além do perdão. No livro de Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28 diz: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Esta passagem ensina como lidar com os nossos inimigos. Algo está faltando quando dizemos que perdoamos aqueles que nos magoaram e ofenderam, pois não vamos além disso. Deus nos diz em Sua palavra para perdoarmos as pessoas. Porém, Ele não para aí. Ele vai em frente e nos instrui a abençoá-las. Nesse contexto, a palavra abençoar significa falar bem de. Assim, um dos nossos problemas é que, embora oremos e tentemos perdoar aqueles que nos ofenderam, nós nos viramos e os amaldiçoamos com a nossa língua, ou relembramos a ofensa milhares de vezes quando falamos sobre ela com outras pessoas. Isto não funciona. Para lidarmos com o processo do perdão e desfrutarmos da paz que buscamos, precisamos fazer o que Deus nos diz para fazer, que é não apenas perdoar, mas também abençoar. O motivo pelo qual achamos tão difícil orar por aqueles que nos magoam e maltratam é que temos a tendência de achar que estamos pedindo a Deus para abençoá-los fisicamente ou materialmente. A verdade é que não estamos orando para que eles ganhem mais dinheiro ou tenham mais bens. Estamos orando para que eles sejam abençoados espiritualmente. O que estamos fazendo é pedindo a Deus que lhes traga verdade e revelação sobre a sua atitude e comportamento, a fim de que eles estejam dispostos a se arrependerem e serem libertos de seus pecados. Não basta dizer que perdoamos as pessoas. Precisamos ter o cuidado de não as amaldiçoarmos ou não falarmos mal delas, mesmo que achemos que elas mereçam isso. Em vez disso, devemos fazer como Jesus fez e orar por elas, abençoá-las e falar bem delas. Mas por quê?
porque fazendo isso, abençoamos não somente a essas pessoas, mas também a nós mesmos. Odiar aqueles que nos feriram é como tomar veneno e esperar que o seu inimigo morra. Obviamente, qualquer pessoa que fizesse isso estaria apenas ferindo a si mesma. Por que passar a vida zangado com as pessoas que provavelmente nem sequer sabem ou se importam com isso? Elas estão aproveitando suas vidas plenamente, enquanto você está infeliz. Libere-as, deixe a ofensa para trás, abra mão disso e tenha a mesma atitude para com elas que Jesus teve para com seus inimigos. Ao fazer isso, você sentirá uma liberdade maravilhosa. Deixe a Deus trabalhar na vida dos seus inimigos. Deixe-o. A verdade e a justiça de Deus sempre prevalecerá. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo carregam um grande peso em suas vidas. De alguma forma, até perdoaram quem lhes fez mal, porém não entendem que não basta apenas o perdão, mas sim devemos abençoar nossos inimigos. Que haja um despertar em cada uma delas e que se espelhem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi o nosso grande exemplo de como agir com as pessoas que nos magoaram, feriram e humilharam. Desperta-os, Pai, ajude-os neste processo, que os levará a uma completa libertação. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja cheio. Em Efésios capítulo 3, versículos 16 a 19 diz: Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que palavra linda! Imagine ter a possibilidade de ser cheio com o Espírito Santo do Deus vivo e ser um corpo inteiramente cheio do próprio Deus. O apóstolo Paulo era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele também foi uma pessoa que abandonou tudo para seguir Jesus. Qualquer área da nossa vida que retenhamos e não entreguemos a Deus é uma área onde não podemos ser cheios do seu Espírito. Eu o encorajo a abrir e render cada compartimento do seu coração a Deus. O seu tempo é dele, o seu dinheiro é dele, assim como seus dons, talentos, sua família, sua carreira, seus pensamentos, suas atitudes e desejos. Ele quer estar envolvido em todas as áreas da sua vida. O modo como você se veste, os amigos que você escolhe, o que você faz como diversão, o que você come e daí por diante. Depois da conversão, Jesus é nosso Salvador. Mas será que Ele é o nosso Senhor? Qualquer área que reivindiquemos como nossa é uma área que não rendemos ao senhorio de Jesus Cristo. Existem muitos cristãos que vivem uma vida derrotada durante muitos anos, simplesmente porque não se entregam totalmente. Muitos aceitam Jesus como Salvador, mas não aceitam Jesus como Senhor de todas as áreas de suas vidas. Não aceitam o suficiente dele para andar em vitória. E essa é uma questão muito importante.
A bênção de ser cheio com o Espírito Santo é claramente visível na mudança de vida das pessoas após o Pentecostes. Pedro, por exemplo, que demonstrou grande medo, não estando disposto sequer a admitir que conhecia Jesus, tornou-se um apóstolo corajoso que ficava nas ruas de Jerusalém e pregava o Evangelho com tanto fervor que 3.000 almas foram acrescentadas à igreja em um só dia. Atos 2, 40 e 41. A entrega completa a Deus traz uma boa mudança às nossas vidas. Render-se a Ele abre a porta para as coisas que desejamos. E, no entanto, desperdiçamos a nossa energia tentando ter acesso a essas coisas do nosso jeito. Eu o encorajo hoje a render cada área da sua vida a Deus, para que você possa ser cheio do seu Espírito, até transbordar em todos os aspectos. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, muito obrigado pelo seu zelo e amor. Obrigado por estar presente em todas as áreas de nossas vidas. Desejamos ser cheios do Espírito Santo. Entregamos todas as áreas de nossas vidas que de alguma forma ainda estamos retendo. Nosso tempo é seu, nossas finanças, nossos dons e talentos, nossa família, nossa carreira, nossos pensamentos, nossas atitudes e desejos. É tudo seu, Pai. Faça segundo a sua vontade e transforme nossa vida dentro dos planos que tem para cada um de nós. Nos entregamos completamente até transbordar a manifestação da sua glória. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como devo orar? No livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Muitas pessoas, apesar de terem uma vida de oração, não sabem orar como deveriam. Algumas me perguntam como deveriam orar e espero que esta mensagem seja esclarecedora. O poder da oração é incalculável e imprescindível para viver uma vida cheia de vitórias. Agora, vou responder alguns questionamentos sobre a oração que pode existir em sua mente. Primeiro, as minhas orações devem ser longas ou curtas? Se perguntarem a você quantas horas você ora por dia, o que você responderia? Quero te interromper antes de você responder. Isso não significa nada. O que vale é a qualidade e não a quantidade. Orar é conversar com Deus e você pode fazer isso em qualquer lugar, no banco, no supermercado, dirigindo ou nos seus afazeres diários. Você não precisa criar um clima de oração, num certo local e em determinada hora. Orar é como respirar. Deus é nosso melhor amigo e devemos conversar com Ele a todo tempo. Uma grande mentira que ouvimos por aí. Para que uma oração seja atendida, ela precisa ser longa e eloquente. Muitas pessoas não oram porque vivem com essa ilusão. A oração não precisa ser longa. Na verdade, quando nos alongamos muito em oração, por vezes não seremos tão sinceros com Deus como deveríamos. Segunda questão: minhas orações devem ser simples ou eloquentes? Busque a Deus e apresente a Ele as suas necessidades de forma mais simples possível, com o mínimo de palavras que puder.
porém com uma grande sinceridade de coração. Na palavra de Deus diz que a oração sincera de um justo do Senhor tem um poder tremendo. Em Tiago 5,15 diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nessa passagem não diz uma longa oração, mas diz uma oração sincera de coração. Um homem justo não é aquele que não faz nada de errado, mas aquele que foi reconciliado com Deus pelo sangue de Jesus. Por vezes, oramos e podemos achar que a oração não foi suficiente. Foi muito curta ou muito longa. Na verdade, quando nos aproximamos de Deus, o inimigo entra em ação e começa a colocar esse tipo de dúvida em nossa mente. Um adendo. O inimigo, ele não pode ler os nossos pensamentos, mas ele é inteligente o suficiente para perceber o que nos incomoda, armando ciladas através do que vemos e ouvimos, poluindo com isso nossas mentes. Mas a boa notícia é que ele já é um derrotado. Concluindo, faça orações simples, curtas, porém profundas. O terceiro ponto, ore agora. Outra observação importante. Quando percebemos algo errado, falamos: quando eu estiver no momento de oração, orarei por isso. Mas eu te pergunto, por que não orar naquele instante? Quando perceber algo errado, converse com Deus de imediato. Você não precisa chegar em casa, se trancar no quarto, colocar um louvor e começar a orar. Repreenda seja o que for no mesmo instante que ocorreu. Mesmo que não possa verbalizar, converse com Deus em seus pensamentos. Ele é onisciente. A Bíblia diz: ore a todo o tempo, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Todas as vezes que alguma situação lhe afligir, faça uma simples, breve e sincera oração, como a de uma criança. Preste atenção a cada palavra quando estiver realizando uma simples oração. Seja simples, objetivo e intenso. Observamos alguns cristãos orando visando parecer um tanto espirituais, entre aspas, e por vezes com a intenção de impressionar a todos que estão à sua volta. Precisamos nos preocupar realmente em falar com Deus, com o Pai e Criador do universo, apresentando a Ele a nossa necessidade. A oração faz o impossível, porque ela libera a sabedoria e o poder de Deus para qualquer situação. Gastamos muito tempo em meio aos problemas sem orarmos uma vez sequer. Reclamamos, murmuramos e gostaríamos que Deus fizesse algo a respeito. Às vezes tentamos imaginar por que Deus não está fazendo nada. Ficamos tentando compreender e nunca oramos realmente. Depois disso falamos aquela frase estúpida: bem, Deus, acho que fiz tudo o que poderia fazer com relação a esta situação e nada deu certo. O que eu posso fazer agora é orar. Agimos como se orar fosse a última alternativa, sendo que ela deveria ser a primeira. Ore agora. Quando fazemos isso, não estamos crendo no poder da oração, mas sim estamos crendo em nosso próprio poder, o poder e a autoridade que temos no nome de Jesus. Um último ponto a observar: a oração tem poder. Por muitas vezes carregamos fardos que não precisaríamos carregar. Se acreditarmos realmente no poder da oração, entregaríamos nas mãos de Deus e esqueceríamos daquele problema, sabendo que Deus saberá exatamente o que fazer com ele. Não iríamos nos preocupar, não precisaríamos de aconselhamento e não perderíamos noites de sono. Se acreditarmos no poder da oração, saberíamos entregar para Deus os nossos problemas, sabendo que Ele é grande o bastante para cuidar deles da melhor maneira possível. Não é pela força, não é pela violência,
mas é pelo Espírito de Deus, diz o Senhor. Se você não pode fazer, Deus poderá fazer por você, e de uma maneira muito melhor que você poderia imaginar. Entregando a Ele sem pegar de volta, seja o que for, e continuando a caminhar pela fé, Deus agirá. Lutamos por muitas vezes com isso e com aquilo, por um longo tempo, e não paramos em nenhum momento para pedir a ajuda de Deus com relação ao problema. Você não tem porque não pede, repito. Deus quer fazer por nós muito mais do que podemos imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram todas as coisas boas que Deus guardou, preparou e reservou para aqueles que o amam. E ainda, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que podemos esperar, pedir ou pensar. Olha que incrível! Ele pode ir além da nossa capacidade de esperar, pedir ou pensar. Mas se não estivermos esperando, pedindo ou pensando, Deus não tem nada para ir além. Entendeu? Deus deseja fiéis com expectativa através da oração. Fale com Deus assim: Senhor, eu estou esperando pelo seu favor. Eu estou esperando boas novas. Ore por boas notícias em sua vida. Fale assim com o Senhor: estou orando hoje, meu Deus, por essa situação, para que eu tenha boas notícias. Nós não oramos por boas notícias, porém temos medo de receber más notícias. Meu irmão e minha irmã, seja um homem ou mulher de oração e atente para tudo que foi falado nesta mensagem. A partir do momento que você se tornar uma pessoa orante, mas principalmente crer no poder da oração, entender quem você é em Cristo Jesus e, acima de tudo, quem é seu Pai, sua vida mudará radicalmente. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, esperamos seu favor. Esperamos boas novas. Acreditamos no poder da oração e esperamos com expectativa a resposta de nossas orações. Muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora não sabem orar. Que eles entendam a partir desta palavra como devem orar e aproximar-se cada vez mais de ti. Que eles entendam que a oração é a forma de falarmos com o Senhor e abrirmos nosso coração perante a sua santa presença. Ilumina-os, Pai, e que hoje seja a hora de mudança, hora de recomeço, hora de transformação através do poder da oração. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.